não é bom quando o dólar está desse jeito é importar, né? E um dos produtos que o brasileiro, o produtor rural brasileiro importa, né, boa parte deles são os fertilizantes, que acabam trazendo ali um impacto importante nos custos de produção de qualquer lavoura. Além disso, a gente tem observado, né, nos balanços financeiros internacionais de algumas empresas que atuam na área de fertilizantes, números negativos, né, balanços trimestrais negativos recentes. E isso está muito relacionado à precificação que tinha e à precificação que tem. Para saber e entender um pouco mais o que vem acontecendo no mercado de fertilizantes, nós vamos conversar agora com o Alessandro Rabelo, ele que é consultor neste setor e conversa conosco, participa ao vivo do Agricultura BR no canal do Boi, pela internet. Alessandro, obrigado pela sua participação. E temos aí alguns elementos, né? Um elemento que não chega a ser novo nesses últimos tempos no Brasil, neste último ano, é um câmbio com um real muito desvalorizado, nem diria que é tanto dólar valorizado assim, mas principalmente um real desvalorizado. E temos também a necessidade do consumo, né, da aquisição desses insumos, no caso dos fertilizantes. Como é que vem essa oferta de fertilizantes no Brasil neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde, Agricultura BR, todos a audiência. É um prazer enorme, em nome da ME Business Intelligence, estar aqui com vocês. Respondendo aí a sua pergunta de bate-pronto, na verdade, nós tivemos muita oscilação de preço e continuamos tendo nos fertilizantes e nas commodities agrícolas. Nós viemos aí de pandemia, de guerra, e tudo isso trouxe uma forte volatilidade, muita interferência geopolítica, seja pelos conflitos, seja para manter preços domésticos em algumas praças globais controlados e conter a inflação. Então, a exemplo disso, a China, que é sempre um grande fornecedor global de nitrogenados e de fosfatado, implementou cotas, então isso tudo impactou muito o setor, e a gente tem tido uma dinâmica muito pujante, vamos dizer assim, muito forte de alterações de fluxo, de origens, e as empresas têm que se adequar a isso. A oferta no Brasil, quando nós olhamos a questão da importação, né, ela vem tendo uma boa resiliência, alguns produtos surpreendendo, dentre eles aí o cloreto de potássio, né, que nós no ano passado importamos aí quase 13 milhões e meio de toneladas aproximadamente. Esse ano estamos com o ritmo acima do ano passado, mas algumas outras matérias-primas não estão com esse mesmo ritmo. Então, se a gente olha fosfatados aí como o MAP, temos um atraso expressivo, alguns NPs, que são produtos fosfatados também, que competem aí com o MAP, que vem normalmente de fora, que estavam muito atrasados. A gente vê uma melhora muito boa no line-up do mês passado, mas de forma geral, a oferta de produto no Brasil ela está boa. O problema todo, Fabiano, e para a nossa audiência, depende, é claro, da região, né? Então, quando a gente está falando para Brasil, nós temos vários portos, né? Desde o Arco Norte até o Arco Sul, Paranaguá, até Vila do Conde, Santarém, né? Então, nós temos particularidades, não dá para falar de cada uma especificamente, às vezes aqui, que a gente vai tomar bastante tempo. Mas, de forma geral, a oferta ela está boa, só que fosfatado de alta concentração, como eu falei, que a gente teve os preços muito altos, relação de troca muito ruim, dando uma margem mais apertada, isso fez com que o agricultor postergasse muito a decisão. Não só postergar porque não está boa, alguns por questões de crédito. A gente também tem esse fato de muito caso de RJ em agricultor acontecendo esse ano. Então, isso daí também foi postergando essa tomada de decisão para o campo. As compras elas aconteceram aí há 2 meses atrás, né, uma forte entrada de compras no Brasil para fosfatados de alta concentração. Super simples, cloreto já vinha acontecendo antes no Brasil, seja pela relação de troca, seja por preços oportunos, mas o de alta concentração ele rodou muito forte nos últimos 2 meses aí, 9 semanas atrás. E isso fez com que produtoras e traders, vendendo e vendo a expectativa de participar nesse salto de mercado de soja, tomarem boas posições. Então, o line-up mesmo
quando a gente compara do meados de julho do ano passado com julho desse ano, ele estava 68% acima. Foi um incremento muito forte no line-up, né, da maioria dos produtos, e isso deixa a oferta nossa mais confortável. Mas nós sabemos de algumas empresas que não têm fósforo no momento, que performaram mal no mês de julho, grandes empresas que performaram mal no mês de julho, seja por troca de sistema, seja porque os navios estão endereçados, mas não chegaram. Então, assim, a fila nos portos ela começa a subir, a demurge, né, que é aquela, vamos dizer assim, a estadia do navio parado no porto depois que ele chega, esperando para atracar e descarregar, ela está aumentando, que antes era basicamente chegar e atracar, não tinha que esperar muita coisa. Então, isso daí gera uma certa atraso. Algumas regiões podem estar enfrentando alguma dificuldade de produto nesse sentido, tá? Muito bem, Alessandro. Alessandro, você citou alguns cenários com o produtor em RJ, entendi que a recuperação judicial. Como é que esse fator tem atingido o mercado? No caso de fertilizantes, como é que essa situação pode afetar o crédito do tomador, né, daquele que está fazendo as aquisições? Como é que isso tem influenciado o setor de fertilizantes? Bom, Fabiano, principalmente as indústrias aí e as revendas têm sofrido com esse problema, né? Então, a análise de crédito ela está muito mais criteriosa nesse ano. Algumas revendas, principalmente, sofreram no passado aí, no ano anterior, com vendas no primeiro semestre, o preço caiu no segundo semestre e teve cancelamento, renegociação. Então, o adubo, o fertilizante que foi vendido ele foi vendido num preço mais alto mesmo, que às vezes ele tenha sido numa troca, e o agricultor renegociar isso gera um impacto negativo para a revenda, que acaba ou assumindo ou também repassando para a importadora, para a produtora internacional. Então, isso gera um efeito meio que bola de neve. Ah, Algumas empresas que não conseguiram também avaliar a meta de venda e o planejamento de importação e ficaram com uma posição long, né, ou seja, com estoque em momento errado. Aí essas indústrias também acabaram tomando prejuízo do ano passado, que passa um pouco para esse, e foram desovados aí alguns no começo do ano. Então, a volatilidade que o mercado tem atrapalhado bastante e impactado no resultado, e somado a isso, agora no final do mercado que tem aberto, tem bons clientes que deixaram para tomar a decisão para o final, porque a relação de troca para o fósforo está um momento pior do que a guerra, pior do que o momento de pandemia. Então, esse agricultor ele está ainda muito reticente em decidir se vai reajustar a dose, se vai mudar o manejo, né, qual produto que vai utilizar, se ele vai usar alguma fonte menos solúvel ou de liberação gradativa, mais barato. Então, isso também está sendo impactado, mas a gente tem muitos casos que são aqueles que estão nessa situação. Arrendatários que entraram no setor nos momentos de áurea e agora o arrendamento muito caro, com essa margem espremida, né, que está para quem é proprietário de terra, para o arrendatário está negativo. Então, eu tenho ouvido alguns arrendamentos sendo entregues, e em muitos casos aí que o crédito está bastante limitado. Então, essa reta final de compra para a soja, ela está bastante truncada e gera muita dificuldade aí para a indústria medir bem esse crédito que está, como que ela vai fomentar isso daí para o câmbio, tá? Você tocou num ponto muito importante hoje nas relações de terras no Brasil, que às vezes até foge até um pouco da área de fertilizantes, mas o que a gente tem visto desde as projeções da safra 23/24, então já há bastante tempo, que para o arrendatário em sacas de soja, o hectare ficou muito caro em algumas regiões, inviável. Do ponto de vista financeiro, econômico, ele estava inviabilizando. Mas esse produtor tem também conta para pagar, tem os vencimentos, tem os financiamentos que já estavam em curso. Quando você coloca essa pontuação, que a gente até verificava aqui no canal do Boi há alguns meses, de alguns arrendatários tentando fazer a devolução, né, romper o contrato desse arrendamento, ou pelo menos repactuar, esse arrendatário, ele está com esse perfil mais forte, de estar com dificuldade de fazer barter, de conseguir os insumos a crédito nessas lojas, no mercado lojista. Como é que tem funcionado isso para esse perfil de produtor?
Fabiano, bem como você falou, ele foge um pouquinho da nossa dinâmica de fertilizante, mas é algo que tem chegado para nós aqui, né? Algumas solicitações aí para proprietários de terra que avaliarem a retomada da atividade ou um repasse dela, porque o antigo inquilino, o antigo arrendatário, ele está querendo renegociar o contrato ou está entregando o contrato porque por condições financeiras. Como foi bem dito, muito investimento foi feito no Brasil nos últimos anos, muito deles com máquinas em preços exorbitantes, né? Então, assim, no momento aí que os pedidos nas fábricas estavam muito altos, então os preços estavam bem acima da média normal, e os contratos de arrendamento também acabaram seguindo isso. Então, várias renovações elas ficaram muito acima do normal e a gente tem ouvido isso bastante. E isso é um ponto que gera essa dificuldade agora para as empresas a medir realmente esse saldo do mercado, quais agricultores participar e quais vão conseguir realmente operacionalizar ou vão entregar para alguém que tem capacidade de caixa para tocar. Isso é um ponto que pode acontecer sim.